Quer aprender como calcular prazos fracionários em juros compostos? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui dando continuidade à série de juros compostos com o assunto de prazos fracionários, que trata, na verdade, de conversão exponencial e de conversão linear. Vamos começar? Olha, em que situação a gente se depara com os prazos fracionários, né? Embora o nome seja sugestivo, já seja indicativo do que se trata, né? A ocorrência se dá em períodos não inteiros, né? Então é uma outra terminologia que a gente pode encontrar nos livros, né? Em relação à taxa de juros. Então, por exemplo, para ficar mais claro aqui, suponhamos que a taxa de juros fosse 2% ao ano e o tempo fosse 1 ano e 6 meses. Então veja que o período aqui, 1 ano é inteiro, mas os 6 meses em relação ao ano não é inteiro, né? Então você tem aqui equivalente a 1,5 ano. Então esse 0,5 aqui é a parte fracionária, né? Nas fórmulas, a gente vai chamar de M sobre K, a parte fracionária do prazo, tá certo? Então, nessas situações aqui, em que ocorrer períodos não inteiros em relação à taxa de juros, é que a gente vai utilizar uma das duas convenções, ou a conversão exponencial ou a conversão linear. Vejam, a conversão exponencial é a mais comum, é a de maior uso dentro de juros compostos. Então, é provável que você utilize bem mais a conversão exponencial do que a conversão linear, tá certo? Então, a maioria das questões você estará usando a conversão exponencial. Em que momento usar a conversão linear? Bom, nos momentos em que o enunciado indicar, tá certo? É preciso que o enunciado indique que se trata de uma conversão linear. Até lá, a gente vai tratar a questão como uma conversão exponencial, quando houver esses casos de períodos não inteiros, tá certo? Vamos aqui para as fórmulas. Então, valor futuro, cálculo aqui do montante para as duas situações, né? Valor futuro é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N, que até aqui é comum para a gente, multiplicado por 1 mais I elevado a M sobre K. Está aqui a parte fracionária, tá vendo? Na conversão linear, você mantém a mesma fórmula até aqui, mas esse fator aqui, veja que é no formato linear. 1 mais I vezes M sobre K. A gente está multiplicando a taxa vezes a parte fracionária, mostrando que aqui a gente está utilizando o conceito de juros simples, né, de proporcionalidade. Mas aqui não. Na conversão exponencial, a gente está utilizando o modelo exponencial. Veja que a fração ela está aqui na potência. Então, por exemplo, se fôssemos usar esses dados aqui, o 0,5 ficaria aqui, o 1 ficaria aqui, isso para a conversão exponencial. Na conversão linear, o 1 ficaria aqui, tal qual é para a conversão exponencial, e o 0,5 ficaria aqui, ó, M sobre K, multiplicando pela taxa. Então, veja, a conversão linear ela usa duas lógicas em uma mesma operação. A lógica dos juros compostos junto com a lógica dos juros simples. E a conversão exponencial usa uma única lógica, que é a lógica dos juros compostos, né, que é o modelo exponencial. Olha, uma informação, em alguns livros você pode encontrar esse tipo de fórmula aqui. Ó. É a mesma fórmula, né? Aqui a gente está usando aquela regrinha, aquela propriedade da potenciação. Quando as bases são iguais na multiplicação, a gente repete a base, que é esse 1 mais I, elevado à soma das potências, que é N mais M sobre K. Tá certo? Vamos aqui para mais exemplos. A gente separei dois exemplos aqui. O primeiro exemplo de conversão linear, o segundo de conversão exponencial e um terceiro modelo comparativo, na verdade, das resoluções, né? Usando a HP 12C. Tá certo? Acompanhe até o final. Então vamos aqui para o enunciado. Para um capital de 25 mil aplicado durante 77 dias a juros de 5% ao mês, calcular o montante utilizando a convenção linear. Então, nosso primeiro exemplo de conversão linear. Os dados são esses aqui, ó. Capital de 25 mil, tempo de 77 dias e a taxa de 5% ao mês. Ele pede para que a gente encontre o montante.
Bom, a gente já percebe aqui que existe uma incompatibilidade, tal qual o exemplo que nós mostramos no slide anterior. Veja, se a gente for transformar dias em meses aqui, a gente conseguiria usar dos 77, 60 dias transformando em 2 meses, mas sobraria 17 dias. É justamente esse 17 dias que faz a parte fracionária, né? Então vamos aqui para o formato analítico. Valor futuro vezes o PV multiplicado por 1 mais I elevado a N, vezes 1 mais I vezes a parte fracionária, que é M barra K, M dividido por K. Então, novamente, deixo registrado aqui que se torna a lógica de juros simples, com a lógica de juros compostos. Vamos substituir os dados. PV aqui 25.000, 1 mais a taxa que é 0,05, lembrando que 5% divide por 100, então ele fica 0,05, elevado a 2. De onde vem esse 2? Vou deixar mais claro aqui ainda. Mais uma vez, 77 dias equivale a 2 meses mais 17 dias. Esse 2 aqui é a parte inteira, ele vem para cá, como a gente mostrou. E a parte fracionária vem para cá, 17 dividido por 30, tá certo? Por quê? Por 30, porque a gente está transformando aqui em mês. Então, 1 mais 0,05 vezes 17 dividido por 30. Bom, daqui em diante é só uma questão de matemática. A gente repete aqui os 25.000, soma o que está dentro do parênteses, vai ficar 1,05 elevado a 2. Aqui a gente não pode somar, né? Primeiro a gente multiplica ou divide para depois multiplicar. Tanto faz. Isso aqui vai dar 0,02833. A gente soma isso aqui, dá 1,02833 vezes 1,10250, que é o resultado dessa potência multiplicado por 25.000. Então, esses valores aqui estão sendo multiplicados. Vai dar um resultado aqui de 28.343,44. Tá bom? Esse é o formato analítico. Vamos agora para HP. Bom, na HP, meus amigos, a gente usa tranquilamente as funções financeiras. Quem são elas? O PV, o tempo, a taxa, o valor futuro. Tá certo? Iniciamos aqui, antes de lançar os dados, limpando os registros, né, a memória financeira da HP. Então, FClearFin vai limpar a memória financeira, os dados, né? Então, 25.000 CHSPV, a gente troca de sinal, porque se trata de PV, representa uma saída de caixa. O tempo a gente vai iniciar com o 77, né? A gente joga tudo de uma só vez, 77, Enter, 30, que divide. A gente põe tudo no N, o resultado que aparecer no visor. 5, taxa. E deixamos por último quem a gente quer, que é o valor futuro. Então a gente aciona o valor futuro, vai aparecer no visor 28.343,44. Então os valores, vejam que eles são iguais aqui. Então, formato analítico, como na calculadora, encontramos o mesmo valor de 28.343,44. Vamos agora para a convenção exponencial, um exemplo. Então a gente tem o mesmo enunciado para um capital de 25.000, aplicado durante 77 dias a juros de 5% ao mês, calcular o montante utilizando a conversão exponencial. Então, a gente tem o mesmo enunciado. Nosso objetivo aqui é fazer uma comparação do modo de se resolver e, evidentemente, os resultados encontrados em cada situação, né? Para cada convenção. Então, vamos direto aqui para o formato analítico. Olha, valor futuro é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N, multiplicado por 1 mais I elevado à parte fracionária. Veja aqui que eu estou repetindo a primeira fórmula que eu mostrei para vocês no slide inicial, né? Aqui a gente já junta a fórmula, né? A gente vai para aquela fórmula mais reduzida. Valor futuro igual a PV vezes 1 mais I elevado à soma das potências, né? A gente explicou isso agora há pouco. Olha, veja, a gente nem precisa, olhando para o aspecto mais prático, mais pragmático, a gente nem precisa dessa fórmula aqui, nem tampouco dessa. A gente já pode vir direto para essa lógica aqui, tá certo? Você até pode, por uma questão mais técnica, usar essa fórmula aqui que é menor. Você deve estar se perguntando por que eu apresentei, então, essa fórmula aqui. Por uma questão mais didática, para que vocês percebam que para esse fator da parte aqui fracionária, na convenção exponencial, a gente usa juros compostos, e lá na convenção linear, a gente usa juros simples. Era só mais para um efeito comparativo, mais didático, tá certo? Mas olhando para o aspecto prático, sugiro que você já venha para cá e já coloque aqui de imediato os 77 dividido por 30. Não perca tempo, tá certo?
Não precisa você fazer uma soma aqui. Já pode usar essa transformação aqui, tá certo? Essa proporcionalidade. Então, substituindo os valores, 25.000, 1 mais a taxa, que é 0,05, e 77 dividido por 30, tá certo? Essa soma aqui vai dar 1,05. E aí, primeiro a gente resolve a potência para depois multiplicar por 25.000. Veja, você pode utilizar a função potência, né, da HP. Caso você tenha alguma dúvida, recomendo que vá lá para o nosso curso da HP12C para iniciantes e veja a parte de potência. Eu vou deixar aqui na descrição desta videoaula o link para que você possa acessar, tá bom? Então, resolvendo essa potência aqui, vai dar 1,13341, multiplicamos por 25.000, chegamos aqui a 28.335,17. Vamos aqui para HP. Bom, mais uma vez, HP, a gente usa as funções financeiras. E antes de iniciar com a inserção dos dados, a gente limpa os registros financeiros, tá bom? F, CLI, FIM. Bom, qual é a novidade aqui? O destaque é para o IstoEx. Antes de lançar os dados na convenção exponencial, tomem cuidado, você precisa acionar o IstoEx. Acione essas teclas aqui. Se você tiver com HP nesse momento, ao acionar IstoEx, vai ver uma letra C no visor, pequenininho, tá? Isso indica que a calculadora ela está pronta para fazer o cálculo na conversão exponencial, tá certo? Bom, depois de acionado o IstoEx, a gente lança os dados da mesma forma que é na convenção linear. Então, 25.000 CHS PV, 77 Enter 30 que divide N, 5i, valor futuro, 28.335,17. Bom, uma recomendação aqui, na verdade, indicação do IstoEx, que se trata de uma função voltada para a conversão exponencial. Os resultados são iguais, portanto, chegamos aqui a 28.335,17. Bom, eu achei interessante e talvez oportuno deixar isso aqui registrado para vocês, que é o cálculo da conversão exponencial e a conversão linear na HP12C, tá certo? Veja, a conversão exponencial, o Czinho precisa aparecer aqui no visor. E a gente aciona ele usando as teclas IstoEx. Na sequência, tá? Não é pressionar os dois ao mesmo tempo. Veja, quando esse Czinho aparece, o resultado será na conversão exponencial. Quando ele não aparece, o resultado sairá na convenção linear. Então é muito comum esse tipo aqui de equívoco. Você se depara com esse tipo de questão de prazos fracionários, de períodos não inteiros, né, com relação à taxa de juros, e aí você resolve na convenção linear e o livro vai ter essa resposta aqui. Você acha que está procedendo de forma equivocada. Na verdade, ela está incompleta porque você não acionou o IstoEx, tá certo? Então fica aqui o meu registro. Bom, se você for um pouco mais curioso com relação aos dados, você pode fazer essa seguinte pergunta, né? Por que o resultado da conversão exponencial não foi maior, né, do que a convenção linear? Já que na convenção exponencial a gente utiliza a potência. E aqui utiliza potência e multiplicação, né? Em tese a gente acreditaria, na verdade, que o juros simples aqui reduziria o valor. Na verdade, veja que 28.343 aqui deu maior do que esses 335 da conversão exponencial. Bom, mas para evitar um vídeo muito extenso, eu vou fazer uma segunda videoaula respondendo essa pergunta com mais detalhes. Então, se você tiver curiosidade, nos acompanhe, tá bom? Então, vou ficando por aqui e aguardo vocês nas próximas videoaulas. Tchau!